os esforços para a união de forças no enfrentamento da crise política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a articulação política a favor e contra a presidente Dilma Rousseff, eu entrevisto Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, professor, por estar conosco. A popularidade da presidente Dilma, eu quero começar por aí. Em queda progressiva, atingindo níveis cada vez mais baixos. Ela já enfrentou um momento assim muito difícil em 2013 e conseguiu resgatar essa popularidade, foi até reeleita. Naquela época a situação era diferente, a economia ainda tinha algum aquecimento, não havia o desemprego, ela tinha dinheiro em caixa para programas sociais. O senhor acha que ela tem condições de reverter esse tobogã da impopularidade? Maria Lídia, o desafio da presidente Dilma é o maior desafio que o presidente, qualquer presidente da República enfrentou nos últimos tempos. Lula, antes do Lula, Fernando Henrique, enfim. Por quê? Porque nunca se chegou a um índice tão baixo, 7,5% de avaliação positiva. Claro que na política não existe regra fixa, tudo pode mudar. A depender, na minha visão, da economia. A economia puxa o carro da política, é a locomotiva que puxa o trem da política. Muito bem. Se a economia melhorar, é claro que ela tem condições de melhorar a sua avaliação. Acontece que os dados que nós temos aí não aconselham, não sugerem essa melhoria. Todos os dados mostram que a economia estará no segundo semestre pior do que esteve no primeiro semestre. Ou seja, nós vamos ter um final de ano aí com menos 2% de PIB, nós estamos já com 8 milhões de desempregados. Sim. Nós vamos ter um quadro cada vez mais complicado na área, vamos dizer, da inflação, chegando a 10%, e isso sugere que a presidente não vai ter um segundo semestre, Maria Lídia, tranquilo. Na minha visão, pior está por acontecer no segundo semestre. Quando você fala segundo semestre, podemos falar que agosto é mês de desgosto, como fala o ditado popular, porque pegando o presidente da Câmara, né? Ele parece estar realmente com um empenho de uma queda de braço firme e bem acirrada luta na direção do governo Dilma Rousseff. Diz que aquilo é pessoal, não é o PMDB, é coisa dele esse afastamento e esse rompimento com o governo. Mesmo estando na condição de investigado da Lava Jato, Eduardo Cunha tem força para fragilizar mais ainda Dilma Rousseff? Na minha visão, tem. Tem força, sim. Por quê? Primeiro, ele conta com a desaprovação da presidente Dilma. Segundo, ele conta com a base muito forte de parlamentares a seu favor. Mais de 200 parlamentares que hoje assinariam abaixo do que ele diz. Terceiro, ele como indiciado, vai ser indiciado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai se dizer, eu não sou culpado, sou indiciado. E o Supremo Tribunal Federal tende, na minha visão, a aceitar esta hipótese, ele não precisa se afastar. Ou seja, e com os embargos que vão ocorrer de um lado e de outro, entendeu? Ele vai em embargos infringentes, embargos em recorrentes, enfim, ele vai, na minha visão, prolongar esse processo. Eu vejo, Maria Lídia, que a affaire político na área, o imbróglio político envolvendo parlamentares, presidente das câmaras e do Senado, esse imbróglio vai, na minha visão, chegar até as margens de 2018. O Jornal da Gazeta mostrou há pouco a reação do ex-presidente Lula sobre aquela reportagem que foi matéria de capa da revista Veja dessa semana. Ele entrou na justiça contra a revista Veja. Do ponto de vista político, eu quero a sua opinião. Essa reação do presidente Lula é boa para ele, para o PT e para Dilma? Ele está chamando atenção
para as denúncias, ele diz que são infundadas, mas que têm aparecido, que têm sido divulgadas em relação ao nome dele, uma vez que a Veja tem circulação restrita, né? E, inclusive, é uma revista que está em baixa ultimamente, não está, assim, naquele apogeu que já viveu em tempos passados. Enfrenta um momento mais difícil. Lula, reagindo assim, ele está, de alguma forma, do ponto de vista político, se vitimizando, chamando a atenção do público que ele é vítima da mídia, da elite branca, da imprensa. A coisa pode generalizar e favorecê-lo ou é prejuízo político para ele, porque chama atenção para eventuais malfeitos que ele teria feito, conforme as acusações falam? Maria Lídia, você sabe muito bem que a melhor defesa é o ataque. O Lula não pode se encolher neste momento, ele não pode se esconder neste momento. É claro que a continuidade do Lava Jato poderá até chegar no nome dele de maneira mais dura, mais concreta, mais contundente. Mas neste momento, ele, na minha visão, está agindo bem. Por quê? Porque realmente a capa da revista Veja promete uma coisa e nós vemos do texto que a matéria é uma matéria requentada. Na minha visão, não houve novidade. Eu até coloquei isso abertamente. Eu acho que a revista Veja é a revista mais importante do país. Continua a ser a revista mais importante do país. Mas neste caso específico, não trouxe novidade. Então, o Lula faz o que é um direito dele, uma reclamação. Ele judicial. Ganha com isso. Ele o senhor ganha acha que ele faz bem? E do ponto de vista político, ele ganha com isso. A revista Veja vai ter que, nesse final de semana, dizer, ou tentar comprovar que tinha razão. Então, nós estamos vendo aí um embate muito forte entre os atores políticos. De um lado a mídia, de um outro lado os políticos, de outro lado o judiciário, a primeira instância, enfim. É um momento em que realmente os atores estão muito acirrados. Então, eu vejo que a nossa democracia está funcionando. É preciso que os atores continuem, cada um fazendo as suas defesas. O PMDB. Michel Temer fez questão de deixar claro que a ação de Eduardo Cunha era assim pessoal. O partido continua ao lado, parceiro da presidente Dilma. Embora também já tenha sido anunciado que o partido vai ter candidato próprio em 2018, pretende ter candidato próprio em 2018. É uma boa para o PMDB ter candidatura própria em 2018, quando sai de um governo, na situação em que está o governo Dilma, sendo o principal parceiro de Dilma Rousseff, num governo que tudo indica não dá certo? Maria Lídia, é uma boa o PMDB ter candidato próprio, primeiro. Segundo, o PMDB não pode sair agora do governo. Sim, agora não, eu estou falando de 2018. Mas, evidentemente, a tendência, na minha visão, é de o PMDB gradativamente se afastar do governo. O Michel é um habilidoso articulador, moderado, tranquilo, harmônico, competente. Ele está conseguindo conciliar, inclusive administrar essas tensões. Mas não cola nele que ele foi o grande parceiro de Dilma? E isso em 2018 pode refletir nas urnas? Ele tem tentado administrar relações do PMDB com o governo, sabendo que o PT, e nós sabemos todos, que o PT não tem sido um partido que trabalha primeiro para ele, segundo para ele, terceiro para ele. Então, vai chegar um momento em que o PMDB vai ter que decidir a sua história. Acredito que em outubro, por ocasião do congresso do partido, o PMDB tomará, na minha visão, eu não sou porta-voz do PMDB, mas estou fazendo uma análise política. Acredito que o PMDB poderá, nesse momento, decidir por uma candidatura própria em outubro. É claro que isso não significa um afastamento imediato. Certo. Isso vai significar uma administração até o momento em que for possível o PMDB, evidentemente, se afastar. Agradeço muito sua entrevista e seus esclarecimentos, Gaudêncio Torquato. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.